Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre o ataque do Atlético, porque uma dupla está se formando e eu acho que isso fica muito claro, né? Que é a dupla formada por Julimar e por Viveiros. E eu levantei um comentário hoje na live da Trex, comentei que pra mim era a dupla de ataque mais forte do futebol brasileiro. E surgiram alguns questionamentos. E eu não tô aqui para trazer altura e peso dos jogadores para falar que é a dupla mais forte. Mas eu realmente acredito que é uma dupla que, se não é a mais forte, se eu esqueci de alguma, em questão de característica corporal dos jogadores, com certeza está entre top 3 assim. Porque os dois têm um perfil, querendo ou não, muito parecido, né? De jogadores altos, jogadores corpulentos, jogadores prontos para entrar num cenário de disputa. E eu acho que isso foi muito importante nessa reta final de Série B, pensando em um Atlético que ia pegar um campeonato que tem uma característica já de ser um campeonato muito físico, de ser um campeonato de muitos confrontos, muitas disputas o tempo inteiro, mas eu acho que a gente precisa falar também de um campeonato que, querendo ou não, é menos rebuscado tecnicamente e mais nesse ímpeto mesmo, nessa imposição. Então, acho que vendo os gols do Julimar, vendo os gols do Viveiros, a participação em gol dos dois, a gente percebe que a parte física foi fundamental individualmente para o jogo de cada um, mas também foi fundamental para o Atlético se tornar um time mais competitivo, principalmente fora de casa, quando a gente tinha esse jogo de transição como o carro-chefe do Atlético, né? Aí a gente fala também, por exemplo, de jogos dentro de casa, como foi, por exemplo, contra o Volta Redonda, que você teve gol dos dois e, querendo ou não, um momento de transição, de ataques mais diretos, de ataques mais rápidos. Gol dos dois não, né? Mas uma assistência do Viveiros pro gol do Leozinho, mas isso dentro de casa. Então, acho que você ter um ataque com esse perfil e um ataque de jogadores que, obviamente, estão respondendo, jogadores que, obviamente, estão entregando, você condiciona o seu time a atacar a partir da força, da velocidade e da explosão desses jogadores. Atacar da força, da velocidade e da explosão de jogadores que, cara, é difícil para esses caras. A gente viu nos confrontos contra times de Série A, contra o São Paulo, o Viveiro já tinha dado um trabalho desgraçado. E contra o Corinthians na Arena Corinthians, o Julimar foi um dos melhores em campo, criando algumas chances claras. Botou o Dudu para finalizar na pequena área, porque é um jogador que tem esse escape, mas é um jogador que também tem essa capacidade de associação. Então, se a gente for pegar o único recorte de Série A de Julimar e Viveiros, os dois foram bem. Então, acho que isso gera um cenário de confiança muito significativo. Mas aí a gente fala um pouquinho sobre contexto. Aí a gente fala um pouquinho sobre como dentro de uma série. é, Como dentro de uma série B, o Atlético precisou jogar em transição, mas dentro da série a gente falou sobre isso no vídeo mais cedo, talvez seja a única alternativa que o Atlético tenha. Esse jogo de transição, esse jogo mais direto, esse jogo de ataques mais rápidos, esse jogo mais vertical. Talvez seja isso que reste pro Atlético numa série A. E ano passado, o Atlético, ano passado, que eu digo 2024, ano do rebaixamento, o Atlético perdeu muitos pontos quando precisou fazer um ataque contra a defesa. O Atlético, ele não tem time e o Atlético não tem capacidade financeira de ser um time de posse de bola. E eu acho que isso parte da arquibancada. A arquibancada tem que entender que a cobrança tem que ser para o Atlético ser um ótimo time de transição. E eu acho que jogadores como o Julimar e Viveiros, que para mim formam a dupla de ataque mais forte do futebol brasileiro, eles potencializam esse jogo de transição. Seja numa bola longa para encontrar os dois, seja numa enfiada mais curta. Mas esses caras, eles possibilitam que o Atlético faça um jogo que dentro de uma Série A é possível para ele. Então acho que fala muito sobre maturidade também. A maturidade de entender limitações e a maturidade de entender potências. A gente já começa a olhar para a Série A de 2025. E a gente viu um Cruzeiro voltando a competir e botando o Caio Jorge como artilheiro do Campeonato Brasileiro a partir de um jogo de transição. O atacante que tem muita facilidade de ir nas costas do adversário, fazer esse movimento de rompimento e finalizar. Eu acho que, por exemplo, tanto o Julimar quanto o Kevin Viveiros vão
jogando contra linhas mais altas na Série A, que naturalmente tem times que se propõem ter mais a bola, que se propõem mais a atacar, acho que o Julimar e Viveiros vão receber essas bolas nas costas da zaga o tempo inteiro. E aí a gente fala de eficiência, e a gente fala deles converter essas chances, mas eu acho que é a principal maneira do Atlético atacar. Mas aí a gente fala de outros pontos pra gente ter esse jogo de transição funcionando a partir de uma dupla de ataque tão condicionante. Primeiro, a segurança defensiva. O Atlético precisa ser um time compacto, sem bola. O Atlético ele tem que entrar na Série A para buscar ser uma das melhores defesas da competição. Isso parte da linha defensiva, mas isso parte também de jogadores mais à frente. Isso parte também de jogadores que vão ter que pressionar, vão ter que fechar bloco, vão ter que manter essa compactação o tempo inteiro. E acho que esse segundo turno já foi um exemplo de como o Atlético evoluiu no quesito zaga, no quesito linha defensiva, mas como o Atlético evoluiu, por exemplo, pressionando. É uma sequência de jogos que o Atlético pressiona melhor que o adversário. Então defender é uma responsabilidade de todo mundo. E outra, pro Atlético ter Viveiros e Julimar como uma das principais duplas do futebol brasileiro de ataque, o que eu acredito que pode acontecer, o Atlético precisa ter um bom passador. Por isso que eu falo tanto da importância do Zapelli, que é o cara que lança essas bolas, é o cara que encontra espaço nas costas do adversário, e como eu já projeto, por exemplo, um João, e como eu entendo que, por exemplo, a contratação de um Léo Bittencourt é fundamental. Porque você ter esses jogadores de qualidade de passe que tentam quebrar o jogo no sentido de, não, agora eu vou botar essa bola pra defesa adversária ter que correr pra trás. Cara, não é tão simples. Você precisa de um refino técnico, você precisa de uma capacidade técnica acima da média. Você precisa de uma capacidade técnica realmente bem relevante. Então, assim, pra mim, o sentimento que eu tenho é que o Atlético ele foi se moldando pra Série B pra chegar bem na Série A. Eu posso estar completamente errado e o Atlético ser saco de pancada na Série A. Mas acho que o Atlético ele tem uma lógica, o Atlético tem um roteiro. Teve um vídeo que eu fiz ao longo da Série B que falou sobre método. Eu não acreditava que naquele momento o Atlético era um time de método na segunda divisão. O Atlético ele entrava nos jogos de forma mais aleatória. Entrar na Série B sabendo que a gente era o principal time, eu acho que confundiu muito a cabeça do Atlético no sentido, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a bola? A gente vai ter que pressionar o adversário? Eu acho que o Atlético ele entra na Série A. Eu vou falar na frente dos outros, porque aí eu teria que acompanhar mais perto. Mas acho que o Atlético ele entra na Série A, por exemplo, na frente das últimas edições, porque o Atlético ele entra com uma lógica de jogo, como método de jogo que fala sobre as características do treinador, fala sobre a característica do elenco. E no final das contas é um Atlético que já vai se preparando para isso. Esse jogo de transição já começa a ser muito forte ao longo da Série B, começa a ser muito forte, obviamente, por essa dupla de ataque de Kevin Viveiros e de Julimar. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço, tchau, tchau.